Fala pessoal, tudo bem? Roberto da Catarina Náutica e mais uma vez a gente vai falar um pouquinho sobre nossos produtos e principalmente tintas, que são dúvidas frequentes aqui na Catarina Náutica. Como a gente vende tintas para barco, também é muito comum as pessoas acabarem buscando tipos de tinta para proteger até mesmo residências, né? Que é o caso das tintas náuticas. Elas têm uma durabilidade muito boa. Então, hoje a gente vai conversar especificamente sobre o Lagolini. Dá uma olhadinha em todas as dicas que eu vou passar para você a partir de agora. Então a gente vai começar falando do Lagolini. Lagolini é um esmalte sintético, um dos melhores esmaltes sintéticos já produzidos no Brasil. E é uma tinta muito bacana, porque hoje ela já tem 15 cores. Antigamente, quando ela começou, quando ela veio para cá, a gente só tinha 9. Agora são 15 cores. Então uma gama de cores excelentes para você estar aplicando tanto no seu barco. Pode ser ele de aço, metais não ferrosos, fibra de vidro, madeira e assim por diante, tá? Então é importante lembrar que para cada tipo de substrato, você tem que pensar que é um primer específico. Por exemplo, madeira, a gente utiliza um primer. Aço, a gente vai utilizar um outro primer. Fibra, outro primer, tá? Então, a gente está falando aqui de uma tinta de acabamento, né? Que se chama Lagolini, né? Quando você vem aqui na Catarina Náutica, na nossa loja física, você pode estar pedindo esse folder, onde a gente explica direitinho as características bem detalhadas de cada produto, né, de cada cor, mas principalmente os benefícios que ele vai te propor na tua embarcação ou até mesmo na sua residência, né? É comum a gente vender o Lagolini principalmente para barcos de pesca. São barcos bacanas, barcos grandes ou pequenos também, né? Mas que eles possuem precisam ter uma super durabilidade, principalmente na pintura acima da linha d'água. O Lagolini é feito especialmente para pinturas acima da linha d'água, mas pode ser tanto interno quanto externo. Isso que é o bacana, né? Você pode estar utilizando o mesmo produto, seja na área externa do teu barco ou na área interna. Características deles, vamos lá. Alta durabilidade, ele tem um grande poder de cobertura. Tanto é que um galão desse aqui rende 13,33 metros quadrados por litro, que dá um pouquinho mais, quase na verdade, 50 metros quadrados por galão. Ou seja, tu compra um galão de produto e ele dura uma área, né? Ele rende para uma área muito grande, quase 50 metros, tá, gente? Ele também tem um poder muito grande de filtro solar, por isso que ele é muito aplicado também em residências, né? Por ter uma durabilidade, uma qualidade muito boa e resistência ao sol e também ao mar. Vale lembrar também que ele tem alto brilho. Então, se você quiser uma tinta fosca, não é o ideal. O Lagolini é uma tinta de alto brilho, tá? Aplicação. O que eu recomendo? O que a nossa equipe recomenda fazer, né? Primeira coisa, a gente precisa sempre saber qual é o substrato que eu vou estar aplicando esse esmalte sintético, como a gente já comentou. Pode ser aço, pode ser metal não ferroso, pode ser madeira, fibra de vidro, principalmente madeira. Então, primeiro de tudo, tenha certeza de qual é o substrato. Depois, qual é a preparação de superfície que eu preciso fazer para aplicar a tinta de acabamento. Eu preciso lixar essa madeira? Já tem alguma tinta antiga? Eu preciso, talvez, limpar com algum produto e depois aplicar o primer específico. Seguindo essas regrinhas de, número 1, descobriu qual é o substrato. Número 2, qual é a melhor preparação de superfície. Número 3, qual é o primer que eu vou utilizar? Você está pronto para aplicar o esmalte sintético, onde a gente sempre recomenda 3 demãos. O que é uma demão, né? Uma demão de tinta é uma camada de tinta. Então, quanto mais demãos você der no substrato, ou no barco, ou na casa, mais qualidade, né? Mais filme de camada, mais espessura você vai ter para proteger esse barco ou essa casa. Então, uma curiosidade, por que eu sempre falo casa, tá, gente? É muito comum, há muitos anos, as pessoas procuram o Lagolini para proteger casas de madeira. Então, por exemplo, você tem uma casa na praia, uma casa no sítio, até mesmo a sua casa, né, onde você mora, e quer proteger a madeira, utiliza-se geralmente uma tinta clara em toda a área da casa, né? Pode ser branco, pode ser cinza claro, pode ser cinza gelo, né? E geralmente as venezianas ou portas para vocês costumam fazer de outra cor, amarelo, verde, vermelho, preto, né? E essas venezianas, essas portas, né? Que são muito detalhes, né? Tem cada fresta ou cada parte menor,
pode ser aplicado o Lagolini também. E eu gosto muito de receber os clientes aqui na loja, porque eles acabam dizendo para a gente o quanto essa tinta dura. Tem cliente, gente, que já voltou aqui depois de 10 anos aplicada a tinta. Então eles falam assim para mim, olha, Roberto, eu não sei nem se isso é bom para o teu negócio, né? Porque você acaba comprando uma tinta que tem uma alta durabilidade e o cliente volta somente depois de 10 anos. Então, às vezes, você paga um pouquinho mais, mas você acaba levando uma qualidade superior para sua casa, para o seu barco, e pode ter certeza que vai durar bastante. Roberto, essa tinta, ela é diluída? Sim, gente, é uma tinta que a gente recomenda nas primeiras demãos, um pouco de diluição. O solvente específico para Lagolini é o GTA 004. É um diluente da International Paint também, e ele serve para que a gente possa homogeneizar essa tinta, deixá-la um pouquinho mais fina, para penetrar em superfícies mais porosas, como a madeira, por exemplo. Então, se você já fez essa preparação de superfície que eu disse, aplicou o primer correto, muitas vezes tem gente que não aplica também, tá tudo certo, tá? E aí é por isso que você precisa aplicar a primeira demão diluída no GTA 004. A gente também tem esse produto para vender no nosso site ou aqui na loja. O que acontece com isso? Com isso você consegue manter essa espessura, né, essa camada mais fina, ela entra dentro dos poros de uma fibra ou de uma madeira e já mantém essa impermeabilização da primeira demão. Aplicou a primeira demão, o prazo que a gente precisa esperar para a segunda demão é até 7 horas a uma temperatura de 23 graus. Não esquece disso, gente. Quanto mais quente, menos tempo a gente pode esperar. Mas a gente tem uma média de uma temperatura no Brasil de 23 graus, então você espera 7 horas para aplicar a segunda demão. Não precisa lixar entre demãos. Você pode aplicar a segunda demão em cima da primeira sem problema nenhum, mas não deixa passar muito tempo também, senão a tinta começa a ficar mais seca, mais dura e mais lisa. Aí é difícil estar aplicando a segunda demão. Aplicou a segunda demão, você pode colocar um pouquinho menos de diluente e espera mais 7 horas. E aí segue para a terceira demão. Assim você vai ter um barco, né? Geralmente um barco de pesca, um barco de madeira, uma alta durabilidade, uma boa espessura e eu tenho certeza uma boa qualidade também. Então, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho sobre o Lagolini. Ele é um produto de fato do mercado náutico, você acaba não encontrando ele em lojas especializadas de tintas residenciais, por isso que você encontra aqui na Catarina Náutica, justamente por ele ser desse mercado náutico, mas muitos clientes já acabam utilizando tanto nas áreas residenciais ou qualquer outra área que você pensa, né, que precisa de uma proteção um pouco maior do que as tintas convencionais residenciais, tá? Vale lembrar outra coisa, no nosso site você encontra esse produto em embalagens de 3,6 litros e novas embalagens de 3 litros, começa aqui. Por que a International fez isso? Antes era feito pequenas cores, poucas cores, na embalagem de 3,6. Agora você tem 15 oportunidades, 15 cores diferentes para comprar numa embalagem de 3 litros que rende a mesma coisa. Precisando da gente, só chamar no WhatsApp ou então nos nossos canais de comunicação, nas redes sociais, liga para mim no telefone, que eu tiro todas as dúvidas e vou te ajudar a calcular a área caso você tenha alguma dúvida e escolher a melhor cor ou o melhor produto para sua embarcação, para sua casa ou qualquer outro ambiente que você queira pintar. Tá bom? Até a próxima, um abraço!